primeira animação em 2D da Glitch finalmente está entre nós e não tem como negar que Cavaleiros de Guinevere não só era a série mais antecipada desse ano, como também entregou uma das melhores construções de mundo que eu já vi. E eu falo com tranquilidade que esse foi o melhor episódio piloto que a Glitch já lançou e que eu já assisti. Muito se dá pela forma como a história foi contada, até porque mesmo tendo apenas 26 minutos, em nenhum momento eu senti que eles tentaram correr com o episódio, mas também porque os personagens são muito interessantes. E falando dos personagens, vários detalhes que estão implícitos no episódio abrem margem para diversas interpretações e análises do porquê os animadores escolheram representar ou demonstrar certas cenas. Inclusive, isso é refletido até mesmo no posicionamento dos personagens em algumas cenas, mas mais pra frente desse vídeo você vai entender melhor do que eu tô falando. E é por esse motivo que eu resolvi fazer uma análise um pouco mais aprofundada da Olivia Park e tentar dar os meus 2 pitacos em teorias e interpretações que eu tive ao longo desse episódio. O episódio em si começa bem no estilo de filmes de princesa antigos, com a narração da Gwen contando sobre a história de uma princesa presa em uma torre por máquinas complexas que funcionavam à base de sangue e medo. E logo de cara a gente já consegue associar que essa história que ela tá contando não é sobre a princesa Gwen, e sim sobre a própria Olivia. Um adendo que eu quero fazer aqui é que durante todo o episódio, sempre que a gente vai ter os personagens principais sendo apresentados pra gente pela primeira vez, eles aparecem na tela com esses ornamentos todo decorados que refletem a personalidade deles. E essa escolha de trazer os personagens para uma moldura não é só para refletir essa vibe de conto de fadas, mas também para chamar a atenção dos espectadores e mostrar pra gente pessoas importantes para a história. No caso da Olivia, a gente consegue ver que alguns desses ornamentos se assemelham a cabos e estrelas que representam a criação e essa conexão que ela tem com a Gwen. E já falando uma das teorias que eu tenho, eu acredito que a Olivia criou, ou pelo menos ajudou a criar a Gwen que a gente conhece, e é por isso que ela tem tanta familiaridade com a boneca e puxa suas entranhas e faz experimentos como se não fosse nada. Algumas coisas que me fazem acreditar nisso é que no começo do episódio a gente vê a Gwen em cima da cama e a Olivia dizendo que ela não precisa se preocupar porque ela pode consertar ela, indicando que ela sabe como mexer na Gwen e sabe como ela funciona. E eu ainda digo mais, essa não é nem a primeira vez que ela faz isso. Outra coisa também é que temos uma cena onde a gente vê um rascunho da Gwen sendo criada com diversas anotações em vermelhos de melhorias que deveriam ser feitas no design dela. E todos esses comentários típicos do que uma princesa perfeita deveria ter são assinados com o tracinho O, que provavelmente é do Orvai, o pai dela, o que faz a gente associar que a Olivia desenhou o modelo que ela queria para Android dela e o pai dela revisou para dizer o que funcionaria ou não, se baseando na perfeição que ele espera para a empresa dele, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Outro detalhe muito interessante dessa moldura é que a gente também tem a presença do que parece ser maçãs, que pode ser interpretada como símbolos da tentação e do pecado, mas que no contexto de contos de fadas, como é o caso da Branca de Neve, pode representar a perda da inocência da Olivia, o que faz super sentido com a personagem que nos é apresentada. A Olivia é claramente uma criança infeliz que a gente não sabe exatamente o porquê, mas pelo que o pai dela dá a entender, isso tem alguma relação com a possível morte da mãe dela. É engraçado de se pensar como essa Olivia mais nova que a gente conhece é carregada dessa frieza e completamente separada da imagem que a gente imagina para uma criança da idade dela, o que é um contraste bem grande com a Olivia mais velha que a gente vai conhecer, que é muito ligada a Gwen e eu diria até mesmo obcecada. Isso porque quando a gente tem a visão dela no futuro, por volta dos seus 80 e poucos anos, a gente conhece uma Olivia que é completamente perdida e desesperada sem a sua Gwen. Ela é muito mais emotiva do que a gente achou que ela seria capaz de ser, e a dor que ela sente ali é quase como se um ente querido da família dela tivesse desaparecido, o que tecnicamente é verdade. E se a gente juntar isso com a forma que a gente vê o quarto dela no futuro, diz muito sobre a relação tóxica que ela tem com o próprio pai, que resultou nessa dificuldade dela de abrir mão das coisas que ligam ela à sua infância. Por exemplo, em volta da cama dela, que tem diversos balões que geralmente são associados com alegrias e celebrações, especialmente aniversários. E como a gente sabe, o Park Planet foi um presente de aniversário que o Orville deu pra ela. E se a gente voltar pra essa cena da Olivia recebendo o presente dela, a gente vê o rosto dela com uma expressão mais leve e quase como se ela estivesse feliz, que é causada justamente pelo reflexo da luz dos focos de artifício que iluminam seus olhos, e assim que eles param, ela volta a ter aquele olhar frio. O que faz a gente interpretar que a ilusão de ter o parque pra ela seja algo superficial e uma tentativa de criar uma felicidade que não passa da primeira camada. E apesar disso não funcionar totalmente, nem quando ela é mais nova, muito menos quando ela é mais velha, ela se prende nessa falsa sensação de felicidade que ela não consegue
abrir mão. Até porque mesmo ela não sendo mais criança, tudo que está ligado à sua volta diz ao contrário e faz a gente acreditar que ela está agarrada a esse momento da sua vida. Até mesmo a comida que tá toda espalhada pelo chão do quarto dela parece ser cereal, que é um alimento associado a pessoas mais novas. E a forma como as tigelas estão quebradas e o glitter todo espalhado pelo chão reforça essa ideia dela fazendo birra que nem uma criança pra conseguir as coisas que ela quer. E essa dissonância entre a Olivia mais velha agarrada à sua infância que foi negada e a Olivia mais nova que é fria e não expressa seus sentimentos talvez seja um reflexo dessa obsessão tóxica que o pai dela tem em fazer com que tudo pareça perfeito. Isso não é dito explicitamente no show, mas a gente não precisa que as coisas sejam ditas para serem interpretadas. E eu acredito que tem muitos detalhes e subtextos nem tão sutis assim pra gente acreditar que o Orville não seja o melhor pai pra ela. E também é bem provável que todo esse desejo que o Orville tem de passar uma imagem impecável onde todos os sonhos sejam possíveis não seja algo que seja só imposto para as pessoas que sofrem as consequências diretas e indiretamente de trabalhar nessa grande indústria do Parque Planet, mas também para sua própria filha. E esse comportamento apático da Olivia pode ser um reflexo desse isolamento forçado que o pai dela impôs em relação ao mundo lá fora. E como consequência disso, ela não criou nenhuma conexão além da própria empresa que ela herdou e da Gwen, que no final do dia é a única fonte de conforto e carinho que ela minimamente conhece e que de toda forma ela não quer abrir mão. Inclusive, falando sobre esse lance de conexões, todos os serventes dela também parecem ser robôs criados justamente para cuidar dela no seu leito de morte e que reforça ainda mais essa ideia da dificuldade que ela tem de criar laços com pessoas de verdade. Isso porque eu ainda nem falei dos cavaleiros que ficam em frente da cama, que também parece ser uma tentativa da Olivia de consertar a família dela e de certa forma se igualar ao seu pai. E aqui eu vou entrar em outra teoria que talvez seja muita viagem da minha cabeça, mas tenta me acompanhar. Como eu comentei anteriormente, a gente tem essa relação de poder totalmente desbalanceada entre a Olivia e o pai dela. E ao longo do episódio piloto, a gente tem vários simbolismos em relação ao Sol e à Lua, onde a gente sabe que o Sol é mais poderoso que a Lua. E se a gente reparar, quando a Olivia tá em cima da cama, tem esse símbolo de Sol com asas que fica em cima dela e que pode representar o pai dela que faleceu, e o rosto dela ela fica bem no centro de uma lua. E é por isso que eu acredito que um dos guardiões robôs é o pai dela. E eu não digo isso só porque o Orville e o Arthur têm a mesma voz, mas também porque ele tem um contraste muito grande com o que a Olivia gostaria que o pai dela fosse. Quando ela descobre que a Gwen conseguiu chegar na superfície, ela manda o Sir Arthur ir atrás dela e imediatamente o robô vai sem nenhum questionamento, mesmo tendo uma cicatriz indicando que ele já foi machucado antes. E a forma como esse cavaleiro protege ela e obedece ordens é tudo que ela sempre quis quando menor, a presença de um pai que de certa forma respeitasse e fizesse as suas vontades. E não é muito difícil de se imaginar que antes do seu pai morrer, ela tenha prendido ele nesse esqueleto robótico como forma de controlá-lo. E é por isso que o Arthur grita, ele sente dor e até mesmo tem um sangue vermelho, como a gente viu quando a Gwen meteu o cacete nele. E estendendo até um pouco mais essa teoria, lembra quando eu disse que a Olivia aparece na cama e o seu rosto está centralizado com uma lua? O rosto dela nessa cena está exatamente como outro cavaleiro que a gente viu do lado do Arthur, então talvez isso seja um foreshadowing de que a Olivia também quer transpor a sua consciência para esse outro cavaleiro, o que seria uma ótima forma dela sentir que está se igualando ao mesmo nível de poder que seu pai. Eu sei que isso é muito viajado, mas a gente tem que considerar que essa série é de ficção científica, então é muito possível que toda essa insanidade na cabeça dela em se prender ao passado e talvez tentar se espelhar ao seu pai seja refletido em um fim trágico para ela. De qualquer forma, essa é um pouco da minha interpretação da personalidade da Olivia Park. Eu sei que tem muito mais coisas relacionadas a Gwen que eu poderia ter trazido para esse vídeo, mas eu não queria desviar muito o foco, afinal tem muita coisa que a gente pode falar só sobre a Gwen. E se vocês quiserem, talvez eu possa trazer um outro vídeo da minha interpretação de quem é a Gwen e talvez até mesmo um outro sobre a Frank e a Andy, quem sabe. Só vai depender um pouco da repercussão desse vídeo. Então se você gostou da minha análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, é claro, eu adoraria ver a opinião sobre a Olivia nos comentários. Mas por enquanto é isso e até a próxima!